Olá, meus amores, como é que vocês estão? Eu tô super bem, eu e toda a minha família. Nós estamos há 2 meses na casa em que eu morei logo que eu casei, e este lugar aqui que eu tô conversando com vocês foi o cômodo que eu comecei a trabalhar com papelaria personalizada 8, 9 anos atrás. Agora não tem mais nada, né, daquela época, que atrás tem a cama que a gente tá dormindo, ali do lado os computadores, que eu e meu marido, a gente tá trabalhando home office, né? Na verdade na verdade eu misturo, né, um pouco de home office, um pouco no escritório. E por conta da pandemia a gente tá aqui full time, já vai fazer 2 meses. Mas João tá gostando muito, tem quintal, ele tá de férias, né? Enfim, o vídeo de hoje não é pra falar de pandemia, não é pra falar isso, é pra falar de Illustrator. Eu perguntei lá nas redes sociais, né, no Instagram, @nilmaraquintela, e no Telegram, que eu acabei de criar um grupo de Telegram. Se você não está lá, é só digitar nilmara.com/telegram no seu navegador, que já vai redirecionar lá pro nosso canal. É super legal, tô colocando dicas, descontos, tá bem legal aquele espaço. E nesses 2 locais eu perguntei, né, se vocês queriam que eu mostrasse como que eu fiz essa arte, que foi a última arte que eu postei lá no Instagram, que é uma arte feita no Illustrator, um programa que eu uso muito aqui no meu dia a dia. Faço meus papéis digitais, personalização tanto em camadas quanto para impressão e corte, que é essa que a gente usa efeitos, papéis digitais, desenho de embalagens e todas as minhas artes. Uma arte específica para story, para o feed do Instagram, uma capa para o YouTube, tudo isso eu faço nesse software que se chama Illustrator. Ele é da empresa Adobe. Talvez você já tenha ouvido falar no Photoshop, ele é irmão do Photoshop, eles dois são da mesma empresa. Aqui no meu trabalho, eu assino todo o pacote Adobe, que me dá direito a todos os programas dessa empresa. Então o Photoshop eu uso para edição de imagem, tratamento de imagem, o Illustrator eu uso para fazer esse tipo de layout, de arte. Eu uso também o Premiere para edição de vídeo, inclusive vai ser o programa que eu vou usar para editar esse vídeo. Enfim, se você tiver curiosidade para conhecer um pouco mais dessa empresa, tira um tempinho aí para estudar, que é uma empresa maravilhosa. Inclusive, eu até lancei um curso agora de Illustrator, são 4 módulos super completos. E se você é meu aluno lá do curso, está matriculado pelo menos nos módulos de desenho de papéis digitais e personalização com banco de imagens, vocês vão conseguir fazer essa arte aqui, ó, molezinha, molezinha. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar um arquivo novo com medidas específicas, que aqui no caso eu tô trabalhando com 1080 por 1080 pixels. Para isso é só vir aqui em arquivo, novo, muda a unidade de medida para pixels, coloco 1080 por 1080, modo de cor RGB, dá um criar e ele já vai criar uma página em branco com essas medidas para você trabalhar. Eu não criei um novo porque eu já vou utilizar esse arquivo que já está aberto para eu ter o original. Já tenho aqui minha paleta de cores também, que eu já criei, já adicionei aqui dentro da minha janelinha de amostras, enfim, tá tudo bonitinho aqui para facilitar a criação. A única coisa que eu vou fazer é tirar um pouquinho esse zoom e criar uma nova prancheta. Aqui no Illustrator, prancheta é página. Então, se eu quiser criar um arquivo em PDF com 10 páginas, é só eu ter 10 pranchetas. Ou se eu quiser exportar várias imagens, várias artes, eu não preciso ter um arquivo para cada uma dessas artes. Eu posso ter um único arquivo com várias pranchetas e depois exportar todas essas pranchetas. Para criar uma nova prancheta ou uma nova página, eu vou pegar essa ferramentazinha aqui, ó, ferramenta prancheta, vou clicar neste íconezinho aqui, ó, de nova prancheta. Posso até arrastar ela um pouquinho aqui para o lado para não ficar tão grudado e já tenho uma nova página, uma nova área de desenho exatamente como a primeira. Depois eu pego novamente a minha ferramenta de seleção e vou começar a minha arte. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser o fundo. Esse fundo, ele é amarelinho, ele tem esse tomzinho de amarelo que eu estou usando na identidade visual da minha empresa, e por cima esse quadriculadinho, que é basicamente, gente, um papel digital. Então, para isso, eu vou pegar minha ferramenta Desenhar Retângulo, vou criar um retângulo aqui, ó, de fora a fora. Vocês estão vendo que durante todo o processo de criação, eu tenho linhazinhas rosinhas que estão me auxiliando, ó, que elas ficam grudando, e eu consigo fazer um quadrado exatamente do tamanho da minha prancheta. Olha ali, ó, largura e altura, 1080 por 1080. Isso aqui do Illustrator chama guias inteligentes. Se por um acaso a sua estiver desativada, é só você vir aqui dentro de exibir e marcar guias inteligentes. Ela auxilia muito aqui a gente. Dependendo do que você está fazendo, se ela te atrapalhar, se ficar grudando onde não deve, você pode desabilitar, mas nesse exercício ela vai ser super útil aqui pra gente. Esse meu amarelo não é o amarelo que eu trabalhei aqui do outro lado. Eu vou abrir a minha janelinha de amostras e vou colocar um outro tom de amarelo. Como eu disse, eu tenho toda a minha paleta de cores já aqui na minha janelinha de amostras. Para eu mudar a cor de preenchimento, eu vou colocar o meu preenchimento na frente e vou mudar o tomzinho para esse um pouquinho mais amarelo. Agora o que eu preciso é esse quadriculadinho por cima desse meu amarelo. Esse quadriculadinho é o que a gente chama aqui de
padrão de preenchimento ou padrão de repetição. Cada pecinha dessa aqui, ó, cada quadradinho desse, ele é posicionado um do ladinho do outro até preencher toda uma área. A área que você quiser, poderia ser um círculo, um triângulo, enfim. Vocês vão ver como é super simples fazer isso aqui dentro do Illustrator. Eu vou mostrar a técnica mais fácil para fazer um padrão de repetição aqui dentro do Illustrator. Esse padrão de repetição, ele é basicamente um quadradinho, ó, vou criar aqui um quadradinho piquituchinho. Eu vou fazer ele com 54 pixels por 54 pixels. Vou deixar ele sem preenchimento e com o traçado num tomzinho de amarelo. Então o preenchimento eu vou deixar transparente e o traçado eu vou deixar esse aqui, ó, um pouquinho mais escuro. Vou deixar ele com 2 pontos de espessura e com a minha ferramenta seleção direta, eu vou clicar neste pontinho e vou dar um delete para deletar. Nilmara, isso aqui vai virar aquilo lá? Sim, gente. Se você observar o que se repete aqui, eu até poderia ter um quadrado que se repete, mas eu vou ter linhas a mais, sem necessidade. Se eu tenho essa lateral esquerda e essa linha de topo, se eu colocar uma lado a lado da outra e uma em cima ou embaixo da outra, eu já vou ter esse padrão de repetição que super vai funcionar. Então eu já tenho aqui pronto o meu padrão de repetição e para eu conseguir aplicar ele dentro de uma forma e virar realmente ali um papel digital, que a gente chama de papel digital, né? Virar um padrão de repetição, é só eu clicar nele e arrastar ele aqui, ó, para dentro da minha janelinha de amostras. Olha só que curioso que vai acontecer, ó. Se eu pegar qualquer forma, um quadrado ou um círculo, ó, seleciono os dois, coloco o preenchimento na frente e clico aqui, ó, ele já vai aplicar todo o meu padrão de repetição. Massa, né? Vamos aplicar aqui em cima, ó. Eu vou criar um novo quadrado, exatamente como esse. Eu também posso fazer uma cópia dele. Eu uso muito o atalho Ctrl C para copiar e Ctrl F para colar em cima. E depois de colar em cima, eu venho aqui e escolho o meu padrão de repetição. Viu que legal? Isso aqui já é inclusive um papel digital. Se você quiser exportar com resolução adequada, você já pode utilizar em outros softwares ou até mesmo aqui dentro do Illustrator, que o papel digital ele é quadradinho, né? Ele tem na verdade 12 por 12 polegadas, ou em pixel fica aí 3.600 por 3.600. É só alterar ali o tamanho da minha prancheta ou alterar na hora da exportação que eu já teria um papel digital pronto para uso. Mas aqui a gente não quer fazer papel digital, né? Só tem um fundinho pra gente colocar os nossos elementos. O próximo elemento que eu vou colocar aqui dentro vai ser esse símbolozinho do Telegram. Eu baixei no Freepik. Vou colocar o link aqui na descrição do vídeo. Ele é grátis, mas se você quiser utilizar ele comercialmente, o que inclui colocar ele na sua fanpage, no seu Instagram, você precisa dar os créditos ao Freepik na descrição ou ter assinatura Premium. Como eu tenho assinatura Premium, eu consigo utilizar essa ilustração sem nenhum problema. O arquivo do Freepik, quando você baixa e descompacta o zip, ele vem desse jeitinho aqui, ó. Eu tenho uma imagem em JPG com preview, tenho um ponto .ai, que é exatamente o formato Illustrator, e o ponto .eps. Os dois arquivos, os dois formatos vão super funcionar aqui dentro do Illustrator com uma compatibilidade assim, top das galáxias. Eu vou abrir o Illustrator clicando 2 vezes em cima do arquivo, dou um OK, e eu quero esse símbolozinho aqui. Ele está agrupado, tá todo grudadinho. Para eu desagrupar, eu clico com o botão direito desagrupar e vou pegar só o aviãozinho, dou um Ctrl C, venho aqui na minha aba do arquivo que eu estou trabalhando, dou um Ctrl V, já vou colocar a cor que eu estou trabalhando de texto e de elementos, que é um chumbo, um cinza bem escuro. Deixo o meu traçado na frente e clico neste cinza bem escurão que eu estou trabalhando e vou aumentar com o Shift pressionado essa minha ilustraçãozinha, ó. Então já tenho o símbolo do Telegram, que é exatamente isso aqui. Agora eu vou colocar os demais elementos. Vou começar pelo texto. Pego a minha ferramenta de texto, dou um clique aqui na minha tela e vou colocar 50% off. Ferramenta seleção, aumento ele com o Shift pressionado, vou escolher a fonte que eu estou trabalhando, bold, vou deixar a mesma cor que eu estou trabalhando, ó, coloco o preenchimento na frente, coloco o chumbo. E aqui eu também deixei um traçado com a mesma cor para minha fonte ficar um pouquinho mais gordinha, é uma técnica bem legal. Às vezes você tem uma fonte que é do jeito que você quer, mas você queria ela um pouquinho mais gordinha. É só você colocar aqui, ó, o traçado na frente, coloca o preenchimento também no traçado e vai aumentando a espessura até ficar do jeitinho que você quer. Top, né? Bom, então aqui eu tenho 50% off, que é o primeiro texto, e o outro texto é esse daqui. Todas as instruções às 20 horas no
Telegram da Nil. Pego a minha ferramenta de texto de novo e vou escrever todas as instruções às 20 horas no Telegram da Nil. Aumento e o no Telegram da Nil vai para baixo. Eu quero que ele fique centralizado, então eu venho aqui na minha barra de propriedades e mudo para centralizado. Vou colocar ele aqui mais ou menos, mas depois eu vou alinhar tudo bonitinho, vou dar uma aumentada. Vou trabalhar com o mesmo tom de chumbo que eu tô trabalhando no 50% e no aviãozinho, que provavelmente eu vou dar uma diminuída em tudo. Tá faltando aqui de texto o meu site, né, do Telegram da Nil. Ao invés de eu criar uma nova caixa de texto, eu vou duplicar essa daqui. Tem um atalho para duplicar que eu uso muito aqui dentro, que é clico com o Alt pressionado e arrasto para baixo, ele faz a cópia, é super legal essa forma de duplicar. E vou escrever nilmara.com/telegram, que é o link para o grupo de Telegram da Nil. Se você não tá lá dentro, corre para lá. E vou colocar aqui embaixo. A minha estrutura base de texto já está toda pronta. Tá tudo meio desalinhado, falta ainda algumas coisinhas, né, esses elementos, a sombrinha. Mas antes de eu colocar, eu já vou até alinhar para vocês verem como que faz para alinhar, que é super simples aqui dentro. Eu venho aqui em janela, alinhar. Vou escolher para eu alinhar a prancheta, vou selecionar tudo que está aqui dentro, ó, e vou clicar neste íconezinho aqui, que é para alinhar horizontal centralizado, ó. Fica tudo centralizadinho, bonitinho. Vou recolher esse meu painel, depois eu pego ele de novo. E vou criar agora o meu retângulo arredondado, que vai ficar aqui em volta dos 50% off e aqui junto do nilmara.com/telegram. A ferramenta de desenhar retângulo arredondado, ela fica aqui, ó, ferramenta retângulo arredondado. Eu já vou deixar ele com o fundo transparente e com o meu traçado rosa, que é o que eu estou trabalhando ali, depois eu aumento a espessura de linha. E aqui eu vou criar o meu primeiro retângulo arredondado, ó. Vocês estão vendo que ele tem um padrão de arredondamento dos cantos. Esses padrões eu consigo alterar com muita facilidade. É só você usar as setinhas do seu teclado sem largar o mouse, ó. Meu mouse ainda tá ali pressionado. E aí, ó, se eu usar a setinha para baixo, ele tira o arredondado, setinha para cima, ó, ele vai aumentando o arredondado, ó. Então, antes de eu concluir a minha arte, eu já posso escolher o quão arredondadinho eu quero esse meu retângulo arredondado. Então, aqui eu já vou ter um, e aqui eu vou ter outro, né, ó. Vou fazer um outro aqui, ó, marromeno assim, concluo. Esse meu retângulo arredondado, ele vai ter espessura mais alta, né, ó, vou deixar aqui um 8, vamos ver, 9, legal. E esse daqui já não vai ter cor no traçado, ele vai ter cor no preenchimento. Tem uma forma bem legal aqui de você transferir a cor do traçado para o preenchimento. É só eu clicar neste íconezinho aqui, ó, que ele já transfere. Ai, Nilmara, o que aconteceu? O texto sumiu. Não, o texto não sumiu, ele só está atrás desse meu retângulo. Com o retângulo selecionado, ó, eu venho aqui com o botão direito, organizar, recuar. Ele ainda não mostrou o meu texto, porque a ordem de criação, o meu texto ainda está lá atrás. Mas se eu recuar mais uma vez, provavelmente vai, ó, recuar. Ao invés de fazer essa forma, você também poderia fazer assim, ó. Seleciona ele, botão direito, organizar, enviar para trás, que aí ele vai para trás de tudo, inclusive do fundo. E depois você seleciona o fundo, botão direito, organizar, enviar para trás. Dependendo da quantidade de elementos que você tiver aqui dentro do Illustrator, o recuar é mais vantagem, quando você tem menos elementos entre um e outro, e quando tem muitos elementos, ao invés de você recuar várias vezes, você envia tudo para trás e depois envia o que era para estar atrás. Não vai entender, né? Enfim, vamos agora começar a dar uma melhorada nas proporções, tem umas coisas muito grandes, outras muito pequenininhas, né? Por exemplo, aqui, ó, eu posso dar uma diminuída, um pouquinho, ó, já ficou mais bonitinho, leva um pouquinho mais pra cima. Esse 50% off acho que tá meio grande em relação ao retângulo arredondado, ó. Tá melhorzinho? Vamos ver. Tá bem grande ainda, né? Vamos diminuir mais um pouquinho essas duas peças. Pronto, desse jeito já me agrada. Tem algumas coisinhas que eu também alterei, por exemplo, eu achei depois de pronto que esse papel digital, esse quadriculadinho, ele ficou muito escuro. Tem como eu diminuir a opacidade dele, a transparência dele. Eu vou aqui na minha barra de propriedades e coloco, por exemplo, 80%, até menos, ó, 60%. Fica mais leve, o fundo não chama tanta atenção quanto a informação. O que ficou faltando aqui agora? As sombras que eu utilizei. Tanto nesse botão, que tem o fundo transparente, quanto aqui de baixo, usei as mesmas configurações de sombra. Então já vou aplicar neles dois de vez. Seleciono os dois, venho aqui em efeito, estilizar, sombra.
marco a opção visualizar, mudo para superposição, vou deixar o meu deslocamento Y negativo, para ele ficar para cima e não para baixo, ó, igual tá aqui. Vou aumentar um pouco mais o meu desfoque e vou diminuir um pouco a minha transparência para 65, vamos ver se já vai ficar legal. Aí já ficou um pouquinho mais discretinha. E dou um OK. O outro elemento que eu quero colocar um pouquinho de sombra é no nilmara.com/telegram. Eu seleciono ele, efeito, estilizar, sombra, só que ele, como é um texto e ele é bem fininho, eu vou usar propriedades menorzinhas aqui para ele. Por exemplo, em deslocamento eu posso deixar tipo 1 e em desfoque entre 1 e 2. Vou marcar aqui o visualizar para vocês verem, ó, ele fica bem discretinho e vou dar um OK. Ó, pronto, a nossa arte já está praticamente pronta, só tem mais um detalhe, né? Esse daqui, eu não usei esse rosa tão forte. Eu usei um rosa mais clarinho, que é esse aqui. E pronto, a minha arte já está pronta. O que falta aqui agora é eu exportar. E para isso é super simples, eu venho aqui em Arquivo, Exportar, Salvar para a web, mudo o formato para JPG, vou manter a minha largura em 1080 por 1080, clico em salvar e escolho o local que eu quero salvar. Vamos ver o resultado? Olha só que legal, você pode fazer a arte que você quiser, para story, para feed, para capa de YouTube, um catálogo de preços para sua cliente, isso muda muito a forma com que o seu cliente está enxergando aí o seu negócio. E se você gostou desse vídeo, deixa aí seu like, se inscreve no canal e se gostou muito a ponto de querer aprender o Illustrator, acessa nilmara.com/cursos, que eu estou com 4 cursos super maneiros, que inclusive tem o combo também desses 4 cursos para você que quer aprender a fazer tudo quanto é tipo de arte para papelaria personalizada utilizando o Illustrator. Um beijo enorme e até o próximo vídeo.